Moradores do Seringal do Belmont continuam acampados em frente ao INCRA na capital e aguardam respostas do poder público. No último dia 18 de setembro, os moradores do Seringal do Belmont foram expulsos à força de onde residiam por homens armados. Segundo os populares, o problema foi gerado porque o georreferenciamento incluiu fazendas habitadas pelos agricultores. Os populares afirmam que um grupo de grileiros expulsaram os mesmos para explorarem a região e desde então eles estão morando no estacionamento do INCRA. Há pelo menos 8 dias, 70 famílias estão aqui no INCRA, vivendo em lonas, em situação desumana. Agora você imagina a temperatura à tarde em Porto Velho, que chega a 37, 38 graus. E tudo o que essas pessoas querem é retornar aonde moravam para viver de forma digna. Aqui a gente está numa situação vulnerável, vivendo de doação e estamos esperando aqui o retorno da justiça, um posicionamento do INCRA, porque o erro daí foi ocasionado pelo INCRA, né? É tão fácil ele resolver, então ele tem que resolver a situação. Sobre questão de banheiro, de água, a gente está improvisando aqui, porque o INCRA cortou os banheiros, quando dá 5h30 da tarde eles fecham o portão, não deixa, se acontecer algum imprevisto aqui dentro, a gente está a mercê, a gente não sabe o que vai fazer, né? Rosângela é uma das pessoas que está no acampamento e faz um desabafo. A gente quer justiça, a gente quer o direito de viver com dignidade, a gente quer aquela terra, porque aquela terra é da união, é do agricultor e não de latifundiário. Não sou contra fazendeiro, mas vocês têm que entender que vocês têm que ter a terra de vocês no tamanho certo e deixar a agricultura familiar viver com dignidade. O que a gente vai fazer na rua? A nossa forma de viver dentro da terra. É isso que a população quer, é isso que a gente quer, o agricultor quer viver no campo, é na pesca, sobreviver da pesca, da plantação, de viver com dignidade no campo, porque na cidade está aí o terrorismo. E se na cidade está desse jeito, no campo nós achamos que tinha segurança, foi pior. Quando mostramos esses relatos e imagens, podemos até avaliar em como pode tamanha violência por terras, em plena capital. São famílias que sofrem dia e noite, querendo viver com dignidade, respeito e esperando respostas do poder público. Olha, nós, graças a Deus, não estamos vivendo aqueles tempos em que toda semana nós tínhamos terras invadidas, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro. Eram terras sendo invadidas, gente morrendo e assim por diante. Essa fazenda que foi incendiada agora outro dia, isso aí foi a mando de gente, a mando de grandes proprietários, imagino eu, é o que se desconfia, é o que se imagina, é um ato isolado. Essas pessoas aí no INCRA, que estão aí já há algum tempinho, algumas semanas, eles estão reivindicando os seus direitos. Eu me lembro que em anos passados, menos de uma década atrás, ou para trás, desde os tempos do Fernando Henrique, um pouco antes ainda, nós tínhamos toda semana pessoas que invadiam o INCRA, pessoas que colocavam servidores do INCRA como reféns. Tudo isso nós vivemos aqui, era um horror. Agora nós tivemos, nesses últimos anos, distribuição de milhares de lotes de terras, de pedaços de terra para as pessoas poderem se estabelecer, cuidar da sua família, plantarem, produzirem, se alimentarem, sobreviverem, especialmente numa medida importante do governo federal, de entregar 90% dessas terras nas mãos das mulheres. Porque a gente sabe também que durante muito tempo, e a gente noticiou isso aqui horrores de vezes ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos 30 anos, que muita gente ganhava a terra e depois vendia. Isso era uma indústria. E isso era incentivado muitas vezes até
pelo próprio governo, a partir de questões políticas para atender interesses e assim por diante. Isso hoje acabou. Agora, o que precisa, isso sim, até para resolver o problema de pessoas iguais a essas que estão aí, é dar também mais estrutura para o INCRA. O INCRA hoje está esvaziado. Aliás, hoje não, foi esvaziado através dos anos, através dos tempos, justamente para estabelecer o caos nesse país. Então é preciso a gente ver o INCRA com mais profissionais, com mais funcionários, com mais técnicos, com mais gente para ajudar. Nós sabemos que o próprio governo do estado cedeu aí quase 2 dezenas de pessoas para o INCRA poder agilizar o seu trabalho. Quer dizer, é um negócio meio complicado. Então, o que nós precisamos ver é essas pessoas atendidas aí, urgentemente, imediatamente, e sem conotação política, até porque a gente lembra que em outros anos, em outras épocas, essas movimentações que existiam de sem terras, todas elas tinham conotação política, em que pese ter lá muita gente realmente sem terra, mas tinha uma meia dúzia que manipulava todas essas pessoas e se colocavam, se prontificavam a ajudar os sem terras nas vésperas das eleições. E eu, inclusive, conheci alguns líderes desses movimentos lá nos anos 80 que tinham muito dinheiro, que ganharam muito dinheiro vendendo terras que ganharam do governo federal. Compravam dos seus próprios colegas de movimento. Olha, é um negócio complicado. Mas eu tô contando um pouco da história porque eu vi tudo isso, e como jornalista, a gente registrou tudo isso. Agora, voltando aos tempos de hoje, é preciso que se dê toda a atenção a essa gente, dê terra para quem precisa de terra e que apenas quer viver dessa terra, trabalhar, produzir, criar sua família e ajudar o Brasil a crescer. Precisamos fazer alguma coisa por essa gente e logo fazer justiça a esses brasileiros que moram aqui na nossa Rondônia.